Tech Talk, o podcast da Cooperativa Capal. Olá, pessoal. Aqui é a Alessandra Euer, do setor de comunicação da Cooperativa Capal. Nós estamos em mais um Tech Talk, o nosso podcast da Cooperativa Capal. Sempre um prazer aí estar junto com vocês, estar trazendo notícias, estar trazendo informações, sempre coisas muito ricas aí para o agronegócio e para a nossa cooperativa também. Hoje nós estamos com uma super parceria aqui no Tech Talk, que é a participação do pessoal lá do Sigma ABC e da Fundação ABC, porque o assunto é esse mesmo, né? Vamos falar da nossa plataforma Sigma ABC. Então, você já conferiu vários episódios nessa nossa temporada de 2023, esse é o nosso último episódio, então, para isso, nós convidamos realmente uma parceria há muito tempo aqui para a Capal. Então, vou dar boas-vindas aos nossos convidados. Nós estamos aqui com o Rodrigo Tsukahara, ele é coordenador de pesquisa da Fundação ABC. Rodrigo, seja bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, Alessandra, valeu pela oportunidade, obrigado pelo super, mas não sei se nós estamos tanto assim, mas de qualquer forma é sempre uma oportunidade excelente conversar com o cooperado, né, o nosso cooperado, no caso aí da Capal e outros que não são da cooperativa, mas que vão escutar o Tech Talk, então obrigado pela oportunidade. Aí. Nós temos também a participação do Roberto Simão, que é gerente geral do Sigma ABC. Roberto, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Olá, Alessandra, e a todos que nos acompanham no Tech Talk da Cooperativa Capal. É uma satisfação muito grande poder participar desse momento de divulgação, de levar conhecimento tanto aos nossos cooperados, também como todos os colaboradores da cooperativa que consomem esse conteúdo, que vem ganhando cada dia mais espaço, né, no dia a dia do nosso agricultor, dos nossos colaboradores do campo, do nosso agro. Obrigado, Alessandra. É isso aí, nós tivemos um episódio anterior conversando com o Roberto Martins sobre algumas inovações, novas tecnologias que estamos tendo aí no agro, e não tinha como a gente não trazer, né, essa inovação, essa plataforma, e falar um pouco do Sigma também, que nasceu da gente aqui, é nosso também, né? Então isso seria bem importante a gente aproveitar essa oportunidade para falar um pouco mais. Então, o Sigma, claro que eu não vou explicar, né? Eu só vou falar aqui o comecinho, que vai explicar para quem está nos ouvindo são vocês, mas o Sigma é uma plataforma, né? Um sistema, até ele traz essa palavra sistema no próprio nome, né? Sistema Integrado de Gestão e Monitoramento Agropecuário das cooperativas ABC. Então, ele realmente é um sistema muito, muito amplo, muito abrangente para auxiliar na gestão do produtor rural dessas cooperativas, né? Tem pessoas que ainda não entenderam exatamente tudo, né, toda a grandeza desse sistema, e às vezes entendem que é um aplicativo. Tem um formato aplicativo, né? Mas ele não é simplesmente um aplicativo, né? Então a gente quer ter realmente essa oportunidade de contar para as pessoas. Não vai dar para contar tudo, né? Senão o nosso podcast ia ficar muito longo. Mas vamos em alguns pontos aqui tentar esclarecer para as pessoas como está sendo essa atuação e para que ele foi criado, né? Então, começando aqui em falar em criação do Sigma ABC, eu queria saber até do Rodrigo aí, que eu sei que participou bem no comecinho lá. O Sigma ABC, ele também, assim como grandes outras inovações que nascem de um problema, de uma dificuldade, né? O Sigma ABC também foi disso, sim, tinha uma dificuldade dos produtores e vocês chegaram nessa solução. Como que foi lá no começo? Exato, obrigado pela pergunta, Alessandra. Então, assim, em resumo também, né, o Sigma nasceu de uma dor da Fundação ABC, olhando para o seu cliente principal, né, o produtor e a assistência técnica, né, e aí tudo isso também reflete na cooperativa. Então, imagina assim que uma boa parte da variação da produtividade hoje de soja, milho, feijão, trigo e a cevada, para não dizer a maioria, né, mais de 70%, depende muito do ano, né, essa variação ela é explicada pelas condições ambientais. Então, essa condição ambiental, quando eu falo, não é só a meteorologia em si, né, mas é o ambiente de produção, a questão do solo, a questão atmosférica, né, temperatura, radiação e o
produtor, né, o cooperado, interferindo na forma do seu manejo. Então, nós tínhamos sim uma dor que era tentar explicar isso ao produtor e de uma forma natural conseguir também desenvolver formas de melhorar isso, de reduzir as perdas, né? Então a gente começou a desenvolver vários sistemas, então nós chamávamos de modelos, né, matemáticos, e esses modelos matemáticos sempre tinham a ideia de tentar explicar uma doença, uma praga, uma planta daninha, uma frustração de safra em função de uma doença, ou de uma seca, ou de uma chuva, ou de uma geada. E a gente fez isso por muito tempo. O problema, né, foi que ao final de toda uma safra de estudo, ou de várias safras de estudo, a questão sempre continuava a mesma, que era como nós vamos entregar essa informação de uma forma rápida, de uma forma confiável para cada um dos nossos mais de 5.000 cooperados, né, juntando Frisia, Castrolanda e Capal, né? E aí surge, então, essa demanda, vamos dizer assim, essa dor, né, de a gente tentar colocar essas ferramentas em um lugar só, unificando tudo que já existe hoje dentro das cooperativas, que já são conhecidas pela sua questão da inovação, né? Nós fizemos algumas ações, né, no passado que nos remetem a hoje a nossa situação, seja em relação a sistemas, né, desenvolvimento de sistemas de ERP, seja na cooperativa, seja na fundação, voos aerofotogramétricos, quando a gente nem tinha o Google Maps, nós já tínhamos uma plataforma, que era o GeoFarms, o SMA em 2002, que é o Sistema de Monitoramento Agrometeorológico. Então, várias ações passadas, na verdade, justificam o que a gente tem hoje. E a dor principal ainda continua, que é uma forma de você conseguir entregar aquela informação de uma maneira eficiente, no sentido rápido, no sentido fácil, para que ele possa tomar a decisão. Então, é mais ou menos essa a situação, onde o Sigma surgiu, tentando, então, atender, né, uma demanda, né, como eu disse no início, da fundação, mas também olhando para a cooperativa, para o cooperado, para a assistência técnica, né? E como você disse, a maioria das inovações hoje realmente saem disso. A forma como que ela se deu, né, é uma forma um pouco mais organizada, no sentido que nós estamos dentro de um sistema organizado hierarquicamente, né? Nós temos, então, a fundação, temos cooperativas, temos assistência técnica tocando as responsabilidades no campo, e temos o cooperado organizado em sistemas cooperativas, e, por fim, a intercooperação, que é a organização entre as cooperativas. Então, a gente deu, vamos dizer assim, não a sorte, mas a competência de aparecer no momento certo, no momento onde existia um boom, né, dessa questão relacionada a dados, a inteligência usando dados, a agricultura de decisão, né, que era uma coisa que estava muito em voga. Então, tudo isso culminou nesse processo, né, inovativo ou não, que é o Sigma hoje, e que a gente, então, nasce mais ou menos nesse cenário, Sandro. Eu acho muito bacana também por ter é muito genuíno, né? Porque nasceu, né, na Fundação ABC, nas cooperativas, teve a participação de vários produtores, né, os usuários beta, enfim, né, que ajudaram desde o começo. Então ele traz uma coisa muito muito verdadeira, assim, né, da necessidade do produtor, da necessidade do pesquisador, né? Isso é bem interessante e bem importante, né? Traz muito valor aí para esse projeto. Agora eu vou mandar uma pergunta para o Roberto, que eu não sei se ele vai conseguir responder da forma que eu vou perguntar, né? Vamos lá, Alessandra, vamos tentar responder então. Isso aí, se for para você me dizer assim, um objetivo do Sigma ABC, eu sei que tem várias coisas, né, para que ele trabalhe, mas se for para você me dizer ou talvez um principal objetivo, consegue resumir assim para mim dessa forma? Legal, né? O Rodrigo trouxe vários insights, né? Trouxe várias informações em relação à construção, como que isso teve os seus desdobramentos iniciais, né? A robustez que hoje chega o Sigma, mas tentando canalizar, né, em um único objetivo e tentando expressar isso de forma simples, eu diria que o principal objetivo do Sigma seja integrar informações para uma transferência de conhecimento de um formato mais consolidado, em especial
para o nosso cooperado e os assistentes técnicos. Então, olhando além disso, né, além desse objetivo, olhando o Sigma como talvez a principal missão. A missão na essência do Sigma é que a gente possa, através desse objetivo em integrar informações, é que a gente possa levar para o nosso cooperado e ter o nosso cooperado sendo mais rentável nas suas atividades agropecuárias, onde o Sigma ele consegue se encaixar e fazer as suas entregas de valor. Né? Mencionamos agora que as entregas de valor para o nosso cooperado e assistente técnico, que a gente tem um trabalho muito grande para levar até a ponta a partir de agora. As interações que o Sigma, inclusive, terá a partir, né, deste ano, de um formato um pouquinho diferente nos eventos da própria cooperativa, né, tendo uma presença, né, mais ativa com a cooperativa e ajudando o nosso cooperado a ser mais rentável. Legal, conseguiu resumir bem, eu acho que com tanta essa essência mesmo, né? Com tanta coisa importante aí nessa pequena frase, digamos assim, né? É toda a importância realmente do nosso Sigma. Agora eu volto para o Rodrigo. Rodrigo, eu estava em um evento de mercado, de marketing, enfim, há alguns dias em Curitiba, e tinha uma empresa apresentando uma solução, assim, um pouco semelhante com o Sigma, mas ainda parecia para mim muito pequena, perto do que a gente sabe que o Sigma está hoje, assim, né, com muito menos entregas e tudo mais. E eu fiquei pensando, né, devem existir muitas ferramentas começando, algumas tentando, né? E você deve conhecer muito mais ainda do que poucas que eu ouvi falar. Então, diante dessas outras ferramentas que estão aparecendo, que já apareceram, o que você enxerga como o maior diferencial do Sigma BC para essa nossa região e para o nosso cooperado? Legal. É uma pergunta também cheia de respostas, né, Alessandra? Se a gente pensar que o Sigma nasceu com um propósito, né? O Roberto deixou muito claro aí. Talvez as pessoas na época, né? A gente não conseguiu explicar direito. Era uma coisa assim muito grande, mas que com o caminhar as pessoas iam entendendo, né? Hoje, quando a gente olha para o Sigma, eu acho que ele tem alguns diferenciais muito importantes e que o destacam em relação às demais plataformas, né? Eu acho que o primeiro e mais importante é que o Sigma ele está hoje, né? Ele nasceu dentro do sistema cooperativista e ele continua no sistema cooperativista, né? Onde então o nosso cooperado, a nossa assistência técnica, as nossas cooperativas, elas até então elas conseguem nos ajudar a definir os caminhos, né? Ou a nos guiar para os melhores resultados, olhando então seus principais gargalos, né? Então acho que quando a gente pensa nessa questão do design thinking, quando a gente pensa no cara que está lá na ponta, né? E quando a gente fala do Sigma, é uma plataforma multiusuário, né? Hoje a gente tem vários atores dentro do sistema, né? O cooperado, assistência técnica, a cooperativa abre na área de insumos, na área de crédito, na área financeira, na área, enfim. Então, podemos dizer assim que o nosso diferencial hoje, principal, é sim ter nascido dentro de um sistema cooperativista, pertencer a um sistema cooperativista. Isso não quer dizer que seremos assim eternamente, mas o grande cerne, né, do Sigma hoje está dentro desse esquema. E isso mais ou menos reflete na situação atual das demais plataformas digitais, sistemas que já entraram no Brasil, que já saíram, reflete drasticamente, porque a participação, né, da pessoa, dos atores que estão utilizando a plataforma, ela é essencial. Então, não adianta ter, né, uma plataforma sem os seus clientes. Quando o cliente é o dono da plataforma, quando ele se sente responsável pelo desenvolvimento, pela contribuição, né? Acho que eu chuto aqui um chute mais exato, assim, mas são mais de 1.000 atividades desenvolvidas dentro do Sigma, sendo que uns 40% a 50% dessas atividades vêm de demandas que vêm do cooperado. Então, isso é muito legal, ele se sente responsável por aquilo, ele se sente na obrigação, vamos dizer assim, no direito de poder contribuir com uma sugestão,
porque ele tem o discernimento que aquela sugestão que ele dá pode trazer um ganho muito bom, não só para ele, cooperado, como para a assistência técnica e para a cooperativa. E trazendo ganho para o sistema cooperativista, isso retorna em ganho para ele novamente, né? E aí essa relação ganha-ganha, ela vai se concretizando. Então, quando a gente olha um sistema onde você vê a pesquisa navegando nos benefícios do Sigma, as gerências das cooperativas podendo usar essa informação para tomar a decisão, as áreas de insumos, semente, logística, recepção, o assistente técnico, o cooperado, o prestador de serviços do cooperado, você vê todo mundo numa relação ganha-ganha, realmente, né, a chance da gente ter um sucesso em relação à plataforma, à inserção de dados, ao uso dela e ao crescimento dela, tentando atender aquela pergunta que você fez para o Roberto com um objetivo, né? Qual é o objetivo? Eu acho que isso torna o nosso trabalho não mais fácil, mas ele torna o trabalho muito melhor delimitado. E essa delimitação em relação ao caminho que nós vamos seguir é o nosso diferencial, porque se você não tem um cliente bem definido, ou um cliente que acha que entende do agro, mas na verdade não entende, que não é o nosso caso, está fadado a várias situações, né? A gente tem muitas hoje situações onde é fácil você juntar uma equipe de desenvolvimento, você colocar essas pessoas para trabalhar e desenvolver soluções. Só que nem sempre ou frequentemente as soluções desenvolvidas não têm a participação das pessoas que realmente deveriam fazer parte daquela solução. Então, a gente agradece até muito a oportunidade, né, de estar aqui no podcast, porque é isso, o cooperado que está nos escutando, o assistente técnico que está nos escutando, você aí na cooperativa, né, Alessandra, que está organizando um podcast, que está focado no Sigma, o último, mas não menos importante do ano, né, é porque você também entende a importância do Sigma como plataforma e a importância da divulgação desse sistema e os seus benefícios. Então, é isso. Nosso diferencial é ter, né, o nosso cooperado, a nossa assistência técnica das cooperativas aqui dentro. E espero que a gente continue tentando seguir sempre de uma forma muito técnica, muito focada no cliente final, para que o Sigma seja um sucesso aí para todo mundo, né? É um diferencial gigante, né? Realmente, né, se for colocar uma balança, isso tem um peso muito grande a nosso favor, claro. E a gente falando em diferencial e tudo mais, agora eu pergunto para o Roberto, como que você vê o diferencial do produtor que usa essa ferramenta com relação ao produtor que não usa ela, né? O que você vê as vantagens que ele tem aí? Legal, Alessandra. Acho que é muito oportuna essa pergunta para a gente explorar, inclusive, toda a introdução que o próprio Rodrigo fez. Eu gostaria de reforçar o primeiro ponto. Talvez o principal diferencial é que esta ferramenta pertence ao cooperado. Então, isso é o grande ponto central dessa pergunta. E aí, se a gente avançar, Alessandra, dentro de uma discussão do que as plataformas digitais possam contribuir no dia a dia do nosso agricultor, do nosso cooperado, de forma a deixá-lo mais rentável, deixá-lo mais eficiente no final do dia, vamos falar assim, são vários pontos que a gente consegue listar. E se a gente for navegar de forma rápida, além desse primeiro que eu comentei, sobre a ferramenta pertence ao cooperado, foi criado dentro das cooperativas, da cooperativa do nosso associado, existem outras tantas que hoje são ferramentas que podem nos proporcionar monitoramento em tempo real, seja da questão do tempo, da questão de custos, da questão das aplicações em campo. Então, a gestão da propriedade na palma da mão. Sem dúvida, esse novo momento que o agro passa por profissionalização dos nossos agricultores, sem dúvida, ferramentas digitais, ferramentas de gestão que vêm para dar suporte à tomada de decisão são fundamentais de uma forma estratégica no crescimento do nosso negócio, do negócio do nosso associado. E aí, né, partindo para outras possibilidades, né, de diferenciais que o nosso associado tenha com ferramentas como essa, seja otimização de recursos, né, logo mais a gente pode até abordar, né, Alessandra, sobre quais são as próximas ferramentas que estarão disponíveis dentro do Sigma, mas olhando para disponibilidade e otimização de recursos, bem como o exemplo de um módulo que logo vai sair, a parte de fertilidade do solo,
como que hoje nós fazemos essa gestão da fertilidade, né, dessas entradas e saídas de nutrientes via adubação e as saídas via colheita, né, outras opções de entradas e saídas de um simples estoque de defensivo, de insumos como um todo. Então, a gestão na palma da mão ela é fundamental para o dia a dia. Associado a esses fatores, a gente começa a desdobrar outros grandes benefícios, como, por exemplo, previsão e gestão de safras. Acabamos de passar por 3 safras seguidas de um efeito climático chamado Laninha, que tem os seus desdobramentos, então nós temos, então, né, uma forma de gestão desse tipo de dado, como que se comportar as nossas lavouras perante ao modelo Laninha, como que se comportar as culturas. Então, qual é o grande conhecimento que o Sigma, junto com a Fundação ABC e junto com as cooperativas, conseguem permitir ao assistente, ao cooperado, né, previsões mais próximas, muito mais assertivas em relação ao comportamento de culturas. Então, isso também são pontos importantes de falar o quanto a ferramenta pode ser, né, rentável no final de mais uma safra, fazendo previsões assertivas. E aí, por óbvio, né, essa construção em conjunto, né, de todos esses usuários, como o Rodrigo mencionou, que fazem parte desse ecossistema, né, o quanto essas informações podem ser geradas de forma técnica para o assistente e para o cooperado. Uma outra grande vantagem que a gente percebe dentro, né, um grande benefício que a gente percebe dentro do Sigma é a facilidade que o Sigma hoje nos dá de integrar com outras plataformas, assim como, né, o RP da cooperativa. A integração ela é muito simples, é muito fácil. É um dos grandes diferenciais da plataforma Sigma, ela é essa fácil comunicação com outras ferramentas e poder trazer para o nosso, né, usuário um único local de acesso e gestão de dados da propriedade rural. Como já mencionei também, acho que não menos importante por ser um dos últimos, mas de forma muito assertiva, a gente vem trabalhando a questão da tomada de decisão, pautado em tudo isso que a gente já vem conversando, que o Rodrigo veio explicando também, e, né, e que isso nos traz talvez uma condição de melhoria contínua, ou seja, né, à medida que né, a plataforma vai se adequando, vai melhorando, vai criando, né, esse conhecimento, esse desenvolvimento com as sugestões dos nossos cooperados, dos nossos agrônomos, cada vez mais a gente vem trazendo essa, né, ferramenta mais usual para o dia a dia, e obviamente usual, e tá trazendo para esses usuários uma questão de criando tendências, criando padrões do comportamento de safra, como a gente mencionou. Em resumo, tudo isso, a adoção dessas plataformas digitais, na minha visão, plataformas de agricultura digital, assim como o Sigma, na gestão da propriedade rural, ela vem oferecendo uma gama, né, de benefícios que vão desde a gestão, né, a eficiência operacional, até melhoria, por exemplo, da sustentabilidade da propriedade rural. Então, eu acho que eu traria esse contexto, Alessandra, para, né, te responder essa pergunta. Legal, são muitas vantagens, realmente. E explica para nós, Roberto, para quem que o Sigma está disponível hoje? Como que é a questão de custos? Ele tem custo para o usuário? Como que é? Legal, Alessandra. Eu vou fazer uma conexão, inclusive, com o que o Rodrigo comentou na última pergunta dele, com relação como que está disponível. Então, quando nós olhamos ela foi criada para o cooperado, né, para o agricultor, né, no assistente técnico e para a cooperativa. Então, dentro da propriedade rural, a questão de liberações de acessos, de quais são os níveis de acesso, ou como o nosso agricultor vai montar esse ecossistema de trabalho dele, quem são os prestadores de serviço, quem é o monitor de campo, tudo isso passa por uma decisão e liberação de acesso, né, conforme a necessidade. O nosso cooperado vai ceder o acesso para quem realmente for peça-chave no processo produtivo da fazenda. Então, para quem está disponível, num primeiro momento, é cooperado, cooperativa e assistente técnico, mas o próprio cooperado ele pode ceder o acesso gerencial da fazenda para o gerente, ele pode ceder o acesso de monitoramento, de acompanhamento de campo, para eventualmente algum assistente de campo ou até mesmo empresas terceirizadas que fazem esse tipo de serviço. Então, para quem está disponível, né, a premissa básica são os 3 pilares, mas eventualmente a gente pode estar olhando para novos participantes desse ecossistema. E aí, quando você vem para o final da sua pergunta, Alessandra, qual é a questão do custo? Os cooperados, né, das cooperativas ABC, eles não têm custo com essa ferramenta. Essa é uma ferramenta criada para eles e sem custo adicional para a operação da fazenda.
é incrível, né? Então, é uma super ferramenta, um super sistema, né? E imaginar que ele não tem custo disso, né? Como eu falei, eu vi uma divulgação de uma empresa e, logicamente, que a ideia deles era comercial, né? Era vender ali, mensal, enfim, né? E o Cooperado tem isso, né? Tão bem feito, tão bem preparado, baseado aí, né, na realidade mesmo dele, ainda sem custo. Eu emendo aqui para a gente falar um pouquinho dos treinamentos. A gente volta e meia tem lá, calendário de treinamento, a gente divulga no nosso informativo aqui. Esse treinamento, o cooperado, o assistente técnico podem participar e alguém da propriedade dele também, como você citou ali, se ele quiser que o gerente da fazenda use a ferramenta, o gerente também pode fazer esse treinamento. Sim, Alessandra, exatamente nessa mesma linha que você mencionou. Então, a gente pode estar criando os treinamentos, seja os módulos específicos, sob demanda, digamos, tem uma demanda específica para, vamos lá, os monitores de campo, né? Muito se falava no passado, os pragueiros, então pode ter sido, sim, uma demanda por parte da cooperativa, por parte do cooperado. É muito comum a gente ter um trabalho, inclusive, em parceria, Fundação ABC e Sigma, levando treinamentos, por exemplo, do MIP, de Manejo Integrado de Pragas, onde a Fundação dá o treinamento, a capacitação da identificação de pragas para o time de monitores de campo, para gerentes, para cooperados que também fazem esse tipo de trabalho. E aí, em paralelo, o Sigma está junto nesse tipo de treinamento para poder ajudar a manusear, a fazer as inserções das informações que são relevantes para aquele treinamento. Então, Alessandra, voltando a confirmar o que você me pergunta, sim, é possível a gente customizar esse treinamento para esses níveis que o cooperado estiver dando acesso dentro da plataforma, dentro da conta do cooperado. Legal, tá tudo aí, tá na mão, né? Tem a ferramenta, tem o treinamento, tá tudo disponível. Aí, agora eu quero perguntar sobre as atualizações. Eu acho que essa pergunta vai mais para o Rodrigo. Eu imagino, não tenho ideia exata, mas imagino quantas atualizações vocês já fizeram, quantos passos vocês já deram, né, desde o começo da ferramenta, o quanto isso já evoluiu. E eu queria que, se você puder, né, contar para nós se tem alguma uma coisa diferente por vir aí, algum módulo novo, o que a gente pode esperar aí? Legal. Eu posso só aproveitar um pouquinho, Alessandra, e comentar um pouquinho do que já tem, né? Porque é isso que você falou, né? Tem muitas entregas, né? Desde o início, a versão 1 do projeto, a versão beta, foi uma versão que nós fizemos com o Instituto Eldorado, né? Onde a gente queria fazer uma prova de conceito e tal, e isso foi feito. Quando nós entendemos que sim, essa ferramenta ela tinha um potencial enorme para crescer dentro das nossas cooperativas e para ajudar as nossas cooperativas, foi feita então a versão que a gente chama de versão 2 do Sigma, e essa versão então ela foi feita 100% dentro da Fundação ABC. E desde então, né, nós adotamos a ideia de trabalhar com o método ágil de desenvolvimento, né? Então isso quer dizer o quê? Que até o ano passado, a cada 14 dias a gente desenvolvia e liberava para o cooperado, para assistência técnica, para a cooperativa, para o gerente, para a filha, como o Roberto falou, para quem tem acesso ao Sigma, nós liberamos novas funcionalidades. Então, você imagina, Alessandra, a versão 2 a gente soltou em março de 2021, até então, a quantidade de funcionalidades que foram liberadas, né, para o nosso cooperado. Então, realmente, antes de falar do que já tem, né, eu convido todos a entrar no Sigma, já que não tem esse custo, esse desembolso, né, observar, né, essas funcionalidades que hoje já existem. E já fica aqui, então, uma dica, né, Alessandra? Nós temos hoje 20 módulos liberados dentro do Sigma. Então, se a gente pensar que cada módulo dá para fazer um podcast, a gente tem 20 podcasts para gravar aí contigo. Lógico, a gente precisa fazer os 20, mas a gente pode escolher alguns, né, que são os de maior interesse por parte do nosso cooperado. Dentro desses 20 módulos tem muita coisa, tem muita funcionalidade, tá? Bom, então, dentro daquilo que já foi, desses 20 módulos, só antes de começar a falar dos novos, né, eu queria destacar dois que são, assim, os que têm, assim, nos chamado mais atenção, né, e a gente tem dado muito esforço nisso, que é o módulo de economia rural, né, que a Capal também tem nos ajudado, e é um módulo, então, que basicamente ele justifica o produtor fazer o uso, então, do Sigma. Ele ainda está naquela versão inicial, né?
onde o produtor aí da Capal está nos ajudando, mas, independente disso, ele é um módulo que traz, então, a possibilidade do produtor ter na ponta do lápis as contas, né, por talhão, o lucro, a margem de contribuição. Então, o modo de economia dos 20 já lançados é importante, assim como o módulo de pesquisa aplicada, né, onde nesse módulo a gente aqui na Fundação tenta fazer o uso dos dados que o produtor inseriu para gerar um insights, né, que ele mesmo vai usar, que a assistência técnica vai usar, enfim. Então, dentro desses 20, fica a dica aí do módulo de economia rural, o módulo de pesquisa aplicada. São 2 módulos que a gente olha com bastante cuidado, porque o primeiro atende diretamente o cooperado e o segundo atende diretamente a Fundação ABC, que por sua vez tem a missão, né, de desenvolver melhores soluções tecnológicas para o nosso cooperado. Então, no final, os 2 módulos são para o cooperado, né? Quando a gente pensa nos próximos desenvolvimentos, então, se a gente pensar até final de janeiro, acho que fica um prazo curto para a gente conversar, nós temos 3 módulos interessantes que vão estar disponíveis para o nosso cooperado, que é o módulo de agricultura de precisão, onde nesse primeiro instante nós liberamos a função de que o produtor possa subir, então, todos os mapas que hoje tem na fazenda, ele possa fazer o upload dentro do Sigma e o Sigma poder, então, absorver esses mapas como uma espécie de repositório. Isso acontece porque todo mundo presta serviço em AP hoje e o produtor paga por isso, só que todas as informações ficam dentro do prestador de serviço e o produtor recebe um A4 impresso, colorido, que talvez, quem sabe, um PDF, mas nunca o arquivo digital completo naquele serviço prestado. Então, esse é o módulo de agricultura de precisão até final de janeiro, assim como o módulo de telemetria, que nós optamos no primeiro momento, com a ajuda da Bayer, né, em fazer uma integração com o FieldView, para que todo mundo que hoje tem a ferramenta FieldView, mapas de velocidade, taxa de aplicação de sementes ou colheita, possam ser migrados do FieldView para o Sigma. E que fique claro aqui nesse momento que nenhum dado sai do Sigma e vai para ninguém. Para ninguém. Tá? Só para o nosso cooperado ficar bem tranquilo quanto a isso. O dado do Sigma pertence ao Sigma, não é compartilhado com ninguém. Porém, o dado do FieldView vem para o Sigma, então, a partir de janeiro. E, por fim, o módulo de climatologia, né? O Roberto falou essa questão do El Niño, do Laninha, anos neutros. A gente entende a demanda hoje do produtor por ter a previsão de tempo. Então, no Sigma, a gente tem o Nowcast, a previsão de 60 minutos, 2 horas, 3 horas. A gente tem a previsão de tempo, a previsão, então, para 7, 15 dias no máximo. Tem a subsazonal, que é a previsão de 28 dias, mas tem a previsão climática, que são 6 meses. E o que a gente vai soltar até final de janeiro é uma primeira versão desse módulo de climatologia, onde dentro dele o produtor vai poder enxergar cenários, né, de clima para os próximos 6 meses. E olhando esse cenário de clima para os próximos meses, ele poderá, então, tomar algumas decisões, principalmente no planejamento da safra ou durante a condução da safra, relacionado a esses eventos ou essa previsibilidade de 6 meses, que a gente não pode chamar de previsibilidade, mas a gente chama de cenários. Ele vai poder olhar um cenário para os próximos 6 meses, poder verificar se nesse cenário para os próximos 6 meses é de temperaturas mais altas, é mais chuva ou menos chuva, e com isso ele vai poder tomar decisão em relação ao safrinha, em relação ao cultivar, a uma escolha do cultivar. Então, esses aí são os 3 módulos mais novos que nós estamos liberando até o final de janeiro, né? E aí, fevereiro, março, abril, como a gente disse ali, acho que na segunda pergunta tua, como nós temos um alinhamento com as cooperativas, e nesse alinhamento faz parte a assistência técnica, os cooperados que trazem as demandas, né, para a cooperativa, nós vamos novamente, a cada início de ano, 24 não será diferente, ordenar todas as mais de 5.000 tarefas que a gente tem aqui listadas, dar notas de importância e prioridade, e aí começar, então, em 2024 já com o pé direito, dando prioridade àquilo que realmente é importante para o cooperado, para a assistência técnica, e aí a gente pode voltar novamente no podcast, comentar sobre novas funcionalidades. Mas o horizonte mais curto, né, Alessandro, até janeiro é isso. Então, a agricultura de precisão, a parte de integração FieldView, nesse módulo de telemetria, e o módulo de climatologia, com a geração de cenários, que a gente acredita que sejam informações importantes aí. O módulo de adubação que o Roberto comentou também vem na sequência, porque a gente entende, né, a importância da questão da adubação, o custo dos insumos, fertilizantes, a demanda, né,
que existe para esse módulo. Então, a gente está calculando bem, está planejando bem, inclusive com o apoio aí da Capal, né, para que a gente possa desenvolver esse módulo sempre da melhor forma possível, entregando já numa primeira versão algo que seja realmente útil aí, né, para vocês, tá? Legal. E adorei a ideia da gente gravar aí alguns episódios focados, né, em um dos módulos ali. Acho muito interessante mesmo, para a gente ir mostrando para o produtor, né, mais detalhadamente o que ele tem disponível aí, quem ainda não está usando, correr atrás para usar, né? Eu acho que vai ser muito válido mesmo, e no começo do próximo ano aí nós podemos conversar sobre isso. Sim, vamos gravar mais Tech Talk sobre o Sigma ABC. Eu vou chamar o Roberto de novo. Nós já estamos encerrando aqui, né? Então, para encerrar, eu quero aquele convite de vocês, assim, para o produtor que ainda não conhece, para o técnico que ainda não se apaixonou pelo Sigma, para que ele né, venha ser um usuário aí também, um incentivador e multiplicador. Legal, Alessandra. Eu acho que, né, complementando o que o Rodrigo também falou agora há pouco, toda a expectativa que nós temos em relação a todas as funcionalidades estejam liberadas para que a gente possa realmente levar valor, né, destravar valor dentro da operação na propriedade rural do nosso associado, é a nossa grande expectativa agora para 2024. E associado a essa expectativa que nós temos, e a gente vê toda uma construção de um trabalho robusto que foi criado, e toda a parte de comunicação que já foi criada, levar a informação ao campo, levar o nome Sigma, né, que é da cooperativa, levar para o nosso associado e para os nossos consultores, os nossos assistentes, a gente também criou uma agenda, né, Sigma mais Cooperativa Capal. Ou seja, qual é a forma que a gente vai conseguir se aproximar do nosso associado, dos cooperados da cooperativa, né, Capal, e como que a gente vai conseguir difundir essas informações. Então, a gente vai estar em parceria com a cooperativa, a gente vai estar prestigiando, né, os eventos da cooperativa, como tem o Tec Campo, né, todo ano é um evento tradicional da cooperativa, que faz em diversas regiões, nos entrepostos, levando informação, levando conhecimento aos nossos associados, através do time da assistência técnica e da Fundação ABC, e aí o Sigma vai estar em parceria, vai estar junto, levando. Então eu convido aos nossos cooperados da Capal que possam também estar prestigiando esse evento, e nós vamos estar por lá. A gente vai estar conversando com os nossos associados e levando cada vez mais essas informações, levando novidades, levando as funcionalidades de como ele pode ser mais rentável no fim do dia, usando as ferramentas digitais da Cooperativa Capal, das cooperativas ABC e da Fundação ABC. Legal, Alessandra? Legal, Roberto, é bom você lembrar isso, né? Que estamos sempre em parceria em vários eventos, tem vários pontos de contato aí, né? Para o produtor estar mais próximo e conversar com vocês sobre isso. Rodrigo, agora contigo aí, faz esse convite também aí para o produtor para vir para o Sigma ABC também. Isso, então é um apelo aí, né, Alessandra? A gente tem um esforço muito grande em poder atender todo mundo, e não é diferente com a Capal. Nós tivemos esse ano um reforço no direcionamento do uso Sigma pela diretoria executiva da Capal, pelo TI da Capal, pela assistência técnica da Capal, no sentido de poder integrar os sistemas que já são utilizados na Capal, facilitando a vida do cooperado. Então, diante de todo esse esforço, seja nosso aqui do Sigma, seja de vocês aí, né, da Capal, fica assim o convite, o produtor entra no portal da Capal, quando ele entra no portal da Capal, aparece um logo ali do Sigma, né? Se não aparecer o logo do Sigma, vai aparecer o logo da fundação e depois o logo do Sigma. Clica ali naquele logo do Sigma e experimente um pouquinho, faça uso, né? O Sigma, não tenha medo de apertar, de clicar, de errar, porque o sistema é isso mesmo. Se vocês não iniciarem o uso, né, realmente fica difícil. Então, não tenham medo. Entre no portal da Capal, façam então o primeiro acesso. Esse primeiro acesso, todas aquelas letras que aparecem no início, não simplesmente para dizer assim, olha, eu concordo, né, eu estou de acordo que a Capal permita o uso do Sigma dentro aí da cooperativa, e é para isso que serve aqueles dizeres no início que assusta tanta gente. E fica a dica, acessou, a primeira coisa que vocês podem usar é a previsão de tempo,
navegar nas imagens de satélite, olhar os dados do radar meteorológico e dos satélites meteorológicos. São 4 dicas, então, que isso não custa nada, isso não dói para ninguém, o produtor não precisa inserir nenhum dado para olhar suas imagens de satélite ou para poder, então, acompanhar as imagens de radar, dados, então, de estações. São todos módulos que são quase que, vamos dizer assim, soltos, Alessandra, no sentido assim de não precisa fazer nada, não precisa entregar nenhuma informação no Sigma para poder receber isso dele. Tá? Então, convido a todos, entrem no Sigma, faça o primeiro acesso, loga no aplicativo, sincroniza e use no campo, online, offline, dê uma chance, né, para que a gente possa poder mostrar para vocês, né, que através de pequenas ações, poucas iniciativas, isso torna-se interessante no dia a dia e no final, quem vai ganhar com isso, né, em termos organizacionais, em termos logísticos, em termos de histórico de dados, são vocês mesmos cooperados, né? Então fica aqui o convite, não dói, não fiquem com medo, podem clicar lá nos botões, salvar, cancelar, editar, apagar, inserir, faça o que precisar ser feito para poder, então, se familiarizar com a ferramenta. E é isso, tá? Fiquem à vontade para nos mandar dúvidas, questionamentos, né? Porque eles sempre são bem-vindos e eles sempre são úteis aí para nós aí que participamos da equipe no dia a dia, eu e o Roberto, e tem uma centena não, desculpa, tem 15 desenvolvedores que trabalham conosco, né, mais a Adriane e a Luana no suporte, então a gente tem uma equipe toda que agradece a cada insight que vocês nos dão, a cada dica, a cada apontamento de um problema, vocês não imaginam a felicidade que a gente tem em poder receber esses feedbacks, em poder saber que o trabalho que o produtor está tendo, né, de informar aquilo para nós, quer dizer que ele gosta da ferramenta, ele quer nos ajudar, então nós ficamos sempre muito bem agradecidos, satisfeitos, né, de poder receber essas dicas aí, essas reclamações, esses apontamentos de melhorias por parte de todo mundo, né, a cooperativa, você aí, né, Alessandra, na divulgação, na comunicação, pode nos direcionar essas dicas. Então, é isso. Cliquem lá, é fácil, o uso é legal, é offline, vocês vão gostar, tá? Fica aí o pedido, né, desse primeiro acesso, tá? Acho que é isso, Alessandra. Isso aí. E também, né, eu quero dizer para o produtor que está nos ouvindo que a nossa assistência técnica também está totalmente aberta a mostrar isso, né? Então, quero saber mais, abre aí, deixa eu ver o aplicativo, deixa eu ver como é que funciona, simula alguma coisa aí para mim, né? Então, se ainda tem dúvida, né, pode primeiro contato aqui com os técnicos da Capal, que já podem mostrar, já podem ensinar, né, e aí precisando já entra nos treinamentos aí para compreender um pouco mais. Então, tudo isso, né, que nós resolvemos trazer hoje, claro, tem que ser de uma forma rápida, porque o Sigma tem muita coisa ainda que a gente poderia falar, então vamos abordar aí mais para frente. Mas hoje é dar esse overview aí para todo mundo ficar curioso, quem ainda não entrou, né? Fica curioso, entra lá, vai ver o que pode fazer por você, né? Uma nova, uma tecnologia e uma informação literalmente na palma da mão. E quem não quer, né? Quem não quer informação, não quer dados reais aí da sua propriedade, da sua região. Então, o convite mesmo aí para você que está nos ouvindo, para você, produtor, que vai lá olhar, né? Se você olhar e não quiser, ok, mas vai lá olhar. Vamos convidar ele para dar o primeiro passo. Vamos lá, vamos olhar, vamos conversar com o técnico, entender com o técnico e às vezes conversar com outros produtores que já estão usando também, né? Que aí já vão trazer, é legal, é isso, né? E já vão dar algumas dicas ali, então acho que isso seria bem, bem interessante. Bom, eu espero que quem está nos ouvindo tenha gostado, tenha realmente ficado curioso aí sobre o assunto do Sigma ABC. Rodrigo, muito obrigada pela tua participação, obrigada pelo teu tempo aqui conosco. Roberto, da mesma forma, obrigado por nos ajudar a esclarecer um pouco mais sobre o Sigma e deixo também a palavra aberta se vocês quiserem dar um recadinho final. Só agradecendo, Alessandra, a gente que fica muito satisfeito em poder participar mais uma vez desse momento aqui, levar informação aos nossos ouvintes, ao time da Cooperativa Capal, aos associados e assim por diante, né? Como eu mencionei,
O que a gente precisa criar agora é conexão e que o nosso cooperado possa usufruir daquilo que está disponível para ele. Ok? Obrigado mais uma vez, Alessandra. É isso aí. Então, você ouviu o Tech Talk, o podcast da Cooperativa Capal, hoje falando de novas tecnologias, inovação e informações para você que trabalha no campo. Eu sou a Alessandra Euler, esse podcast é produzido pelo setor de comunicação e marketing da Capal, e em breve nós teremos novos assuntos, inclusive sobre o Sigma ABC, sobre pecuária, sobre cooperativismo, gestão e demais assuntos aí do interesse do nosso cooperado. Agradecemos a sua audiência e até mais. Você ouviu Tech Talk, o podcast da Cooperativa Capal. Até a próxima! Cooperativismo é um jeito mais humano de fazer negócio onde todos saem ganhando. Com investimento e trabalho, juntos transformar, comprar e vender, juntos prosperar. Bora cooperar. No cooperativismo empreender é vantajoso. Bora cooperar. Gera trabalho e renda, o COP é de todos. Bora cooperar. Com a coletividade o Brasil só tem a ganhar. E aí, Brasil, bora cooperar? Acesse somos.coop.br.